Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para mais uma aula de VBA aqui no nosso canal. Dessa vez a gente não vai fazer uma série, daqui a pouco a gente começa uma nova. Tô preparando o tema, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas nessa aula aqui a gente vai ver o quê? Eu vou te ensinar a criar uma barra de progresso no VBA. É isso mesmo, a gente vai clicar aqui, ó, rodar a compilação, e aí só para não ficar esperando o código rodar, o que vai acontecer? Vai ter uma barrinha azul aqui, assim, ó, ela vai me mostrando passo a passo, conforme a minha macro for passando, conforme ela for avançando, ele vai me dando ali o progresso dessa macro, e aí quando eu terminar, eu já vou saber, porque eu vou conseguir acompanhar isso enquanto ela estiver em andamento por essa barra de progresso. Se você quiser aprender como fazer isso, é só você acompanhar o vídeo até o final, que a gente vai dar aquela explicação passo a passo de sempre. Antes da gente começar, faz aquilo que eu sempre te peço. Primeira coisa, deixe seu like no vídeo se você já curtiu o tema. Se você não curtiu também, deixe seu like no vídeo, porque ajuda bastante a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas quando você deixa aquele like. Também se inscreve no canal que tem vídeo todo dia da semana, de segunda a segunda, de Excel, VBA e Power BI. Então clica ali para se inscrever, clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. E também, antes da gente começar, eu vou te deixar um presentinho. Nessa aula daqui eu vou rodar uma compilação. Então você vai ver que grande parte do código já vai estar pronto. O que eu quero te mostrar nessa aula é a barra de progresso. Então, para você aprender a construir todo esse código, toda essa compilação, eu fiz uma série há alguns meses atrás, que é a série de compilação de planilhas. Então, para você ter acesso a isso, é só você vir aqui na descrição, vai estar lá. Baixar a série de compilação de planilhas, você vai aprender a fazer todo o código que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E na aula de hoje eu vou te mostrar como adicionar a barra de progresso. E lá no final eu vou te dar uma dica de como é que é uma outra alternativa de como você pode fazer isso também. Dito tudo isso, bora começar aí o conteúdo da aula de hoje, que tá bem maneiro. Então, ó, não sei se você viu a nossa série de compilação de planilhas, mas o que ela faz? Quando eu clicar nesse botão, o que a minha macro vai fazer? Ela vai buscar nessa pasta aqui, ó, onde eu tenho várias e várias planilhas, ela vai abrir cada uma delas, pegar o conteúdo e colar aqui. Então você vai ver que depois de eu rodar essa macro, eu não vou ter só nenhuma linha, só vou ter a primeira linha preenchida. Eu vou ter várias e várias linhas com as informações de todas essas planilhas aqui, que na verdade são lojas. Então, cada loja tem o nome de uma cor, e aí existe a cor amêndoa, aparentemente, cor bege, bordô, branco, e por aí vai. E aí, toda vez que eu clico em rodar a compilação, ele abre essas planilhas e joga na minha planilha resumo. Mas isso foi o que a gente ensinou lá na série de compilação de planilhas, que se você quiser, tá aqui na descrição. Nessa aula eu vou te mostrar o quê? Enquanto ele estiver rodando essa compilação, que nesse computador aqui demora aproximadamente 57 segundos, o que eu quero que o meu VBA também faça? Que ele me mostre uma barra de progresso que vá preenchendo à medida que o meu código for sendo completo, for sendo finalizado. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, eu tenho que inserir a barra de progresso, depois a gente faz o código por trás dele. Como é que eu insiro a barra de progresso? Eu tenho que vir ali em cima, ó, na guia desenvolvedor. Agora você pode estar dizendo, Diego, eu não tenho a guia desenvolvedor. O que eu vou fazer nesse caso? Calma aí que eu vou te mostrar como é que você ativa a guia desenvolvedor. Faz o seguinte, vem aqui, ó, eu vou sumir rapidinho, mas eu já volto. Arquivo, aí agora você vem aqui em opções, aqui você vem na parte personalizar faixa de opções e aqui no cantinho já tem aqui, ó, desenvolvedor. É só você clicar nessa opção e dar um OK. Se no seu Excel não tem essa opção daqui, então você vai ter que fazer um outro passo a passo. Você vem em opções e você vem aqui na guia geral. E aqui acho que é a terceira opção, se não me engano, vai estar lá. Habilitar a guia desenvolvedor. Aí você vem aqui e clica. Então, primeiro, vê aqui em personalizar a faixa de opções se tem essa opção. Se tiver, show de bola. Se não tiver, vem na guia geral e habilita aqui. Depois que você fizer uma dessas duas opções, vai ter essa guiazinha desenvolvedor aqui no seu Excel. E aí você vai ver que aqui na parte esquerda, lá em cima, tem a parte de VBA, aqui tem alguns suplementos e aqui tem essa maletinha, que é a maletinha de inserir controles. É essa maletinha que a gente vai usar para colocar uma barra de progresso. Então, ó, clica aqui, inserir controles. Aí você vai ver que eu tenho dois bloquinhos. Controles de formulário, que são os controles de formulário que você usa no Excel, e aqui os controles ActiveX, que são os controles que a gente usa no VBA. Então, ó, essa aula a gente vai mexer nesses aqui de baixo, então não clica nos de cima. Se você der uma olhada aqui, ó, se você passar o mouse por cima, você consegue ver o nome de cada um dos controles. E vários deles a gente já usou dentro das nossas séries de formulários. A série de formulário de venda, a série de controle de estoque. Então, bastante coisa que a gente já viu, mas dentro do formulário, não dentro da nossa planilha. E o passo a passo, como é que constrói, é basicamente o mesmo que a gente viu no formulário. A diferença é que a gente não tem um formulário. E aí você vai ver como é que a gente faz isso na aula de hoje. Mas, ó, se você continuar passando aqui o mouse, você vai ver que nenhum deles é a barra de progresso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir nessa última opção que se chama Mais Controles. Clico lá nela e aqui eu vou procurar barra de progresso ou, como está tudo em inglês,
Progress Bar. Então, ó, vou descer aqui um pouquinho, que eu já sei onde é que ele está. O nome é Microsoft Progress Bar. É essa opçãozinha aqui, ó. Microsoft Progress Bar Control, que seria barra de progresso, e essa versão 6.0. Eu dou um OK e repara como o meu mouse fica. Fica um cursorzinho assim, ó, com uma cruzinha. O que eu tenho que fazer? É como se eu tivesse inserido uma forma. Então, eu tenho que clicar e arrastar. Então, ó, vou clicar e aí eu posso arrastar. Tá vendo que ele está redimensionando? E aí você pode deixar do tamanho que eu quero. Uma dica para você, eu gosto muito de usar o atalho Alt enquanto eu estou criando uma forma. Então, ó, eu estou aqui redimensionando. Se eu clicar no Alt, repara o que ele faz. Ele preenche o tamanho da forma para chegar no limite de cada uma das células. Repara assim, como assim? Limite das células. Dá uma olhada aqui, ó. Ele vai para... Aqui eu estou do tamanho da coluna G. Agora ele foi tamanho da coluna H, tamanho da coluna I. Agora ele foi até a linha 5. Então, repara, ele vai até o limite de cada uma das células. Se você gosta de deixar ele assim, bonitinho, bem travadinho, é só você, quando você estiver arrastando, você segurar o Alt. Se você não quiser, é só você clicar e arrastar sem o Alt. Então, pronto. Cliquei, arrastei, segurando o Alt, ele criou aqui para mim a minha barra de progresso. Agora a gente pode ir personalizando ela e depois a gente vê como é que a gente adiciona valor, como é que a gente faz ela funcionar junto com o nosso código. Vamos ver como é que a gente formata ela primeiro. Primeira coisa, botão direito nela, a gente vem aqui em propriedades. Lembra que isso daqui é um controle do VBA. Ele é um controle ActiveX, então a gente configura todo ele pelo VBA. Dá uma olhada aqui nessa abazinha de propriedades. Ela é bem parecida com aquela que a gente tinha nos formulários que a gente viu nas últimas aulas. Então, realmente, isso daqui é bem parecido com a parte do VBA que a gente já está acostumado a mexer. Então, show! Primeira coisa que eu vou mexer, que eu sempre gosto de fazer nos objetos que eu crio. Nessa parte de name, eu vou mudar esse progress bar 1 para barra underline progresso, que agora vai ficar muito mais fácil eu me referir a esse objeto. Por exemplo, quando eu for falar para o VBA, VBA, muda o valor na minha barra de progresso. VBA, muda o valor máximo da minha barra de projeto. E coisas do tipo. Então, perfeito. Dei um Enter ali, tá lá, barra de progresso. Segunda coisa que eu quero fazer, eu quero dar uma personalizada aqui na minha barra de progresso. Eu não gostei dela assim, toda picadinha. Eu posso deixá-la contínua. Se você gostou desse jeito, perfeito, não precisa mudar. Mas se você não gostou, que nem eu, você pode mudar. Onde é que a gente muda isso? Nessa partezinha aqui, ó, de scrolling. Você desce para essa propriedade, clica na setinha e tem essa opção Standard, que seria o padrão, e tem a opção Smooth, que seria mais suave, mais sutil, que ele vai tudo de uma vez aqui. Então, você tem uma das duas opções, você pode escolher, isso daqui é 100% gosto. Isso daqui não vai atrapalhar nada no funcionamento da nossa barra de progresso. Então, show! Mudei isso daqui. Outra coisa que a gente pode mudar. Tá vendo que ela é meio 3D? Ela tá com uma profundidade? Se você quiser que ela fique menos 3D, é só você clicar. Aqui em cima em Appearance, você pode mudar para Flat. Tá vendo que tem 3D e Flat? Flat seria reto, que aí não tem esse relevo. Aí ele fica desse jeito. Então, de novo, gosto. Você pode deixar flat ou você pode deixar 3D assim. É só você ver o que você prefere. Show! Eu gosto desse flat aqui. Eu prefiro ele, eu acho mais legal. E uma outra coisa, quando eu clico fora, repara que só tem a corzinha ali preenchida, não tem nenhuma borda nele. Eu gosto de ter uma bordinha ali na minha barra de progresso. Então, ó, vou clicar. Aqui ele tem, ó, Border Style. E aqui tá None, que é esse None aqui que significa nenhuma. Eu vou clicar e vou mudar para Fixed Single, que seria uma borda simples. Esse single seria de simples e esse fixed seria uma borda fixa. Cliquei aqui, quando eu clicar fora, repara, agora ele está dentro de uma caixinha. Eu acho que fica melhor assim, se você não gostar, pode deixar sem também. Então pronto, nessa parte de formatação a gente mudou Scrolling, mudou Appearance e mudou Border Style. Todo o resto a gente vai ter que mudar onde? Lá pelo VBA, de acordo com o nosso código. E agora vamos tentar entender como é que funciona o nosso código para a gente ver onde é que vai entrar a nossa barra de progresso no meio desse código daí. Então, ó, vou fechar aqui e vou abrir o meu VBA e você já está careca de saber que o atalho para abrir o VBA é Alt F11 ou Alt FN F11. Repara que eu já tenho um senhor código aqui todo pronto e lembra que esse código foi construído na nossa série de compilação de planilhas. Então, se você não teve a chance de ver essa série, lembra que ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, você não tem desculpa para dizer que você não viu, porque ela está aqui gratuitamente, é só você clicar e acessar. E aí você vai ver como é que a gente fez todo esse código aqui bonitão. Mesmo se você não tiver feito ele junto comigo, repara que eu coloquei aqui, ó, sempre com uma aspas simples, um comentáriozinho dizendo o que cada parte faz. Então, ó, isso daqui desativa a atualização automática da tela e o cálculo automático. Isso daqui, estou declarando as variáveis. Isso daqui, marca o tempo inicial da macro. Isso daqui é o caminho da pasta onde eu tenho. Então, tá tudo bem explicadinho e aí você vai ver direitinho o que ela faz.
Basicamente, lembra que eu falei que ele fazia? Ele vem aqui, ele vai abrir cada uma dessas planilhas e vai copiar o conteúdo dela e jogar aqui, ó, na minha aba resumo. Então ele abre uma planilha, joga o conteúdo aqui, fecha essa planilha, vai para a próxima. Abre, faz isso até o final e depois ele vai formatar tudo bonitinho aqui para ele ficar direitinho. O que eu quero fazer? Eu quero ir atualizando essa minha barra de progresso. E aí você tem que ver uma parte do seu código onde faz sentido você ficar atualizando essa barra de progresso. Por exemplo, no meu código... Opa, fui para o lado errado, é para cá. Show de bola. No meu código eu vou ter essa estrutura aqui no meio, ó, for each. E eu sei que é essa parte aqui do código que vai demorar mais tempo. Por quê? Dá uma olhada no que ele faz. Ele percorre todos os arquivos da pasta em questão. Então, essa estruturazinha, ele vai fazer o que a gente chama de uma estrutura de repetição. Então, ele vai sempre ficar repetindo todo esse códigozinho, até alguma condição ser atingida. Essa estrutura for each, o que ela faz? Ela percorre objetos. Qual o objeto que eu estou querendo percorrer? Pasta.files. Então, eu estou querendo percorrer todos os arquivos de uma pasta. Então, eu estou querendo olhar esse arquivo, esse, todos eles até eu terminar. Então, quando ele chegar aqui no final, ele vai terminar aquela estrutura de repetição. Então, para cada um daqueles arquivos, ele vai fazer o quê? Tudo isso daqui. Fez isso? Vai para o próximo. Fez isso? Vai para o próximo. Até terminar. Quando terminar, ele vem para cá. Só que tudo isso daqui, ó, que está aqui no finalzinho, eu sei que são coisas bem rápidas de fazer. O que vai levar bastante tempo é isso daqui, que ele tem que encontrar a planilha, abrir a planilha, pegar o conteúdo, copiar esse conteúdo, colar ele aqui na nossa planilha de resumo e depois fechar essa planilha. Isso ele vai ter que fazer para... Vamos ver quantas planilhas eu tenho aqui. Eu tenho 32 planilhas, então eu tenho certeza que aqui é o lugar que ele vai passar mais tempo no meu código. Então é aqui que eu vou colocar aquela minha partezinha de atualizar, opa, abri errado de novo, atualizar a minha barra de progresso. Então, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero saber quantas planilhas ele vai ter que abrir ao longo do meu código. Quantas planilhas ele vai ter que abrir aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou descobrir quantos arquivos ele vai abrir, pegar o conteúdo, colar na aba resumo e fechar? Bom, vamos dar uma olhada aqui no código. Essa estrutura, ela faz justamente isso que eu acabei de falar, não faz? Ela não entra no arquivo só se o nome do arquivo não tiver resumo e depois faz tudo aquilo que a gente tinha falado? Beleza. Então o que eu vou fazer? Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai entender. Ó. Vou selecionar isso daqui, vou copiar e vou colar aqui em cima. Então, ó, é basicamente se eu estivesse fazendo isso 2 vezes, só que eu não vou fazer. Eu vou alterar algumas coisas. Ó, eu vou percorrer todos os arquivos naquela pasta, mas eu não quero abrir o arquivo, fechar, eu vou deixar isso para fazer aqui embaixo. O que eu quero fazer nessa daqui de cima? Eu só quero contar. Então, toda vez que eu acessar um arquivo, eu quero contar esse arquivo para o meu total. Então, eu vou começar o quê? Com 0 arquivos. Aí eu vou ver o primeiro. Tem resumo no nome do arquivo? Não. Então, perfeito. Eu vou contar 1. Show, vou para o próximo arquivo. Tem resumo no nome? Não. Vou contar 2. Vou contar 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E esse vai ser o total de planilhas que eu vou ter que mexer nessa estrutura aqui de baixo. Então, repara só no que eu vou ter que fazer. Eu preciso descobrir qual que é a última linha vazia da minha aba resumo? Não. Isso daqui eu só preciso ver lá embaixo. Eu preciso abrir a planilha? Não. Eu preciso saber quantas linhas tem na planilha? Não. Eu preciso ver tudo isso daqui? Não. Tudo isso daqui eu posso apagar. Repara como é que vai ficar simples. O que eu vou fazer? Percorrer todos os arquivos na minha pasta, nessa pasta daqui. Quando eu estiver dentro de um arquivo, o que eu quero fazer? Ver se o nome dele tem resumo no nome. Porque, não sei se você teve acesso, de novo, à série de compilação de planilhas, mas o que a gente fazia? A gente abria todas as pastas, a não ser que o nome delas tenha resumo no nome. Por quê? Resumo é justamente a planilha que a gente está mexendo. É essa daqui. Então, essa daqui já está aberta, a gente já está mexendo no código. Então, não quero abrir ela. Então, vou voltar para cá, essa parte daqui. Show de bola. Então, o que eu quero fazer? Se eu não tiver resumo no nome, eu quero somar para um contador. Então, a cada vez eu vou somando 1 aqui, para depois eu ter um total de planilhas que eu quero ver. Então, repara só. Primeira coisa, sempre que eu for trabalhar com um contador, eu tenho que definir esse contador antes de começar a contar com ele. Então, faz o seguinte, count de contador igual a 0. Então, eu criei uma variável chamada count e atribuí o valor de 0 para ela. Show de bola. O que eu quero fazer agora? Estou percorrendo lá todos os meus arquivos. Então, ó, vamos começar lá no primeiro arquivo. Cheguei aqui, primeiro arquivo é o arquivo amêndoa. Beleza. Amêndoa tem
resumo dentro do nome de amêndoa? Não tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui dentro. Show de bola. O que eu quero fazer assim que ele entrar aqui dentro? Eu quero aumentar o meu contador. Então repara só. Count, que é o meu contador. O que eu quero fazer com ele? Eu quero sempre aumentar o valor dele em uma unidade. Então eu vou pegar o valor que ele já tinha, que era esse 0 aqui, nesse caso, e depois vou adicionar 1. Então, ó, igual a count mais 1. Eu estou colocando dentro do contador o quê? O valor dele mais 1. Então, por exemplo, se o contador tivesse 0, ele chegou aqui, o contador vai valer quanto? 0 mais 1. Então, 0 mais 1, 1 vai entrar dentro do contador. Lembra que a gente sempre lê isso daqui da direita para a esquerda. Porque, ó, contador vai receber isso tudo daqui. Então, eu calculo isso daqui e depois jogo dentro de contador. Então, ó, amêndoa, isso daqui vai virar 1. Então, eu tenho, ó, uma planilha total até agora. Ele vai para a próxima ali, abazinha. A próxima planilha, bege. O que ele vai fazer? Vai entrar aqui, contador vai pegar 1, que era o de amêndoa, mais 1, virou 2. Depois vai fazer isso para a próxima, 3, 4, 5, até o total de planilhas que eu tive. Perfeito. Então, a única coisa que isso daqui teve que fazer é descobrir o número total de planilhas que eu tinha ali na minha pasta. E isso daqui não leva tempo nenhum, você vai ver que isso daqui é bem rapidinho. Perfeito, então. Depois que eu terminei isso tudo aqui, agora eu sei qual que é o total de planilhas que eu tenho. Por que eu quis descobrir qual que é o total de planilhas que eu tenho? Para fazer o quê? Toda vez que eu abrir numa planilha e fechar uma planilha, eu quero atualizar o quê? A minha, cadê? Barra de progresso. Então, o que eu vou fazer? Eu quero, primeiro, delimitar o limite total dessa minha barra de progresso. Por exemplo, isso daqui vale 0. Esse finalzinho aqui vale quanto? Para e pensa um pouquinho. Até agora a gente não falou nada para essa barra de progresso, qual que é o máximo dela. Mas a gente tem que definir isso daí. E a gente vai definir o máximo dela como sendo o máximo de planilhas que a gente vai abrir. Ou seja, o número total de planilhas que eu tenho lá naquela pasta. Então vamos fazer o seguinte. Depois que eu descobrir qual que é o máximo aqui, ou seja, qual que é o total, e onde é que eu guardei esse valor? Na variável count, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho que me referir àquele objeto que é a nossa barra de progresso. Como é que eu faço isso? Tem que dizer em qual planilha que ele está. This workbook. Ponto. O que é this workbook? Essa planilha, a planilha que eu estou escrevendo o código. Perfeito. Sheets, para eu me referir a uma aba. E aí eu tenho duas opções. Ou eu posso colocar Sheets 1, que ele vai pegar o quê? A primeira aba da planilha, que você está vendo aqui que eu só tenho uma, então Sheets 1 funcionaria. Ou eu posso colocar Sheets Resumo, que aí eu me refiro à aba Resumo. Então, ó, falei, nessa planilha, que é a que eu estou escrevendo, na aba Resumo, ponto. Qual objeto? Barra progresso, ponto. O que eu quero mexer nele? No valor máximo dele. E aí, ó, se você vier aqui, quando eu der um Alt Tab, ele vai mostrar um errozinho aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Ó. Botão direito, propriedades. Repara que ele tem uma propriedade max, que seria o maior valor dessa barra de progresso. E tá vendo que ele vem definido em 100 como padrão? A gente não quer isso daqui. Eu quero que o máximo seja igual ao total de planilhas que eu tenho lá na minha pasta. Então, vou voltar aqui. Ponto max igual a onde é que eu guardei o valor total, ou seja, a quantidade total de planilhas que eu tenho na minha pasta, na variável count. Então, ó, count. Show de bola. Então, o que ele vai fazer nessa instrução aqui? Vai mudar o valor máximo da minha barra de progresso, que estava lá em 100, e ele vai colocar, ó, isso aqui, ó, 32, que é o total, mas ele não vai contar essa nem essa. Então, ele vai virar 30 valores ali. Ou seja, eu tenho 30 planilhas e o meu máximo agora vai ser 30. Show de bola. Outra coisa que eu gosto de fazer logo no começo, antes da gente começar a aumentar o valor da minha barra de progresso. Ó, vou selecionar isso tudo aqui e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Aqui a gente mudou o valor máximo. Agora eu quero zerar o valor dela. Porque, repara, na minha planilha agora, ela está com valor máximo. Aqui é como se ela tivesse preenchida totalmente. Eu quero colocar que o valor dela seja 0, para a gente começar com ela zerada. Então, eu vou fazer assim, ó. Value, ao invés de max, ó, value, que seria o valor dela, estou mudando o valor da barra de progresso que está na aba resumo dessa planilha. Show! Qual que vai ser o valor dela inicial? 0. Então, aqui eu defini o valor máximo e aqui eu falei que o valor dela atual é 0. Show de bola! Então, agora esse máximozinho aqui vale 30 e o valor dela vai estar 0. Então, ela vai estar em branco assim que começar a nossa macro. Show de bola!
Venho aqui, a gente poderia ter definido como 0 o valor dela lá no começo da macro também, mas não faz tanta diferença que você vai ver que isso tudo daqui ocorre em uma fração de segundo. Isso daqui tudo é muito rápido, então a gente quase não vai ver ela preenchida. Mas também, de novo, se você quiser colocar isso daqui lá em cima, logo depois a gente define as variáveis sem problemas. Beleza, a gente definiu ali o valor máximo dela e definiu o valor 0. Agora fica muito simples. O que eu quero fazer? Eu só tenho que ir atualizando de pouquinho em pouquinho o valor da minha barra de progresso. Então, a cada planilha que ela abrir e fechar, o que eu quero fazer? Somar 1 no valor da minha barra de progresso. Lembra que aqui ela valia 0? Então, pare e pensa comigo. Ó, aqui ela valia 0. Fui lá, comecei a percorrer todos os arquivos da minha pasta. Então, ó, comecei lá na pasta, na planilha amêndoa. Abri a planilha, peguei o valor, colei lá na planilha de resumo. Fechei essa planilha. O que eu quero fazer na minha barra de progresso? Somar 1. Perfeito. Agora o valor dela é o quê? 1. Fui para a aba bege. Abri, copiei, colei na planilha resumo, fechei. Quero fazer o quê? Somar mais 1 na minha barra de progresso, que vai virar o quê? 2. E assim até o final, até chegar naquele valor de 30. Então vamos fazer o seguinte. Como é que eu faço isso? Logo depois de eu fechar a planilha, eu vou atualizar o valor da minha barra de progresso. E eu já sei, ó, que esse códigozinho aqui atualiza o valor dela. Aqui a gente falou que o valor era 0, agora vamos ver como a gente atualiza. Então, ó, tô mexendo no valor da minha barra de progresso da aba resumo desta planilha. O que eu quero, qual que vai ser o novo valor dela? Pare e pensa comigo. Quando eu te mostrei agora que a gente estava fazendo aqui atrás. Abri a planilha, fechei a planilha, adicionei o valor 1. Perfeito. Para a segunda planilha, eu só quero adicionar 1 ou eu quero adicionar 1 ao que eu já tinha? Então eu quero ter 2 ou eu quero ter 1 só? Depois que eu terminar a bege, eu quero ter 2. Então eu sempre pego o valor que eu já tinha, ou seja, o valor antigo da barra de progresso e adiciono mais 1, porque eu peguei mais uma planilha. Então aqui eu vou fazer o quê? Depois de eu abrir e fechar a planilha Bordeaux, eu vou pegar 2, que era o valor antigo da minha barra de progresso, e vou somar 1. Aí ele vira 3. E por aí vai. Então repara. O que eu vou colocar dentro do valor da minha barra de progresso? Exatamente o valor da minha barra de progresso, ou seja, o valor antigo dela, que é isso tudo daqui, mais 1. Então, lembra que a gente fez no contador? A gente pegava o que a gente já tinha e somava 1? É exatamente isso que eu vou fazer na minha barra de progresso agora. Sempre que ele fechar uma planilha, eu vou fazer o quê? Ó? O valor da minha barra de progresso vai virar o quê? O valor antigo da minha barra de progresso, que tá difícil, que ele tá indo pro lado, aqui ó, mais 1. E isso ele vai fazendo à medida que ele for fechando as planilhas. E assim ele vai preenchendo toda a minha barra de progresso e depois ele finaliza isso daqui. Perfeito! Então a gente já viu como atualizar a barra de progresso, só que pensa no seguinte, lá no começo do código, o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, application.screenUpdatingOnFalse. Isso daqui eu fiz para quê? Para ele não ficar me mostrando todas as atualizações que ele está fazendo. Abrir a planilha, fechar a planilha, colocar o valor, sei lá o que. Eu não quero que ele fique fazendo isso o tempo inteiro. Só que, como eu quero ver a barra de progresso atualizando, isso daqui não pode estar do jeito que está. Então repare o que eu vou fazer. Quando eu chegar aqui, ó, antes de atualizar esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse valor e depois eu vou deixar a atualização de tela verdadeira. Então, ó, true, eu vou atualizar a tela e depois eu vou deixar de novo ela desativada. Então, repara, eu vou atualizar lá a barra de progresso, aí que eu vou fazer para ele, ó, VBA, atualiza a tela porque eu quero ver a atualização da barra de progresso. Então, ele vai atualizar tudo e depois eu vou fazer o quê? Desativar de novo. Então, a gente pode ou ficar fazendo isso de true e false, ou a gente pode simplesmente não colocar isso daqui no começo. As duas opções vão ter leves variações lá no final, no tempo da sua macro. Então você pode testar as duas e ver qual vai funcionar melhor. Mas vamos testar isso daqui, ó. Vou salvar a planilha e vamos tentar rodar isso daqui, ó. Quando eu clicar aqui em rodar compilação, o que ele vai fazer? Vai zerar isso daqui, vai definir o valor máximo para 30, que a gente já viu por quê, que é o número total de planilhas, vai abrir uma planilha, fechar a planilha, colar as informações aqui e vai atualizar a barra de progresso até ela ir até o final e depois a gente vai ter uma mensagenzinha de quanto tempo demorou para rodar a macro. Então vamos ver isso daqui, ó. 3, 2, 1, cliquei e ó, zerou e ele vai começar a atualizar isso daqui para mim, ó. Assim que ele for, abriu ali, fechou, atualizou um pouquinho e vai atualizando isso daqui à medida que ela vai rodando ali. E tá vendo que ele dá uma piscada,
nada, porque é quando ele não está atualizando, então ele vai sempre ali preenchendo. E isso daqui você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, porque é uma macro longa. Como eu falei, nesse computador daqui, ele demora mais ou menos ali 57 segundos e ele vai preenchendo ali aos poucos a nossa barra de progresso. Dependendo da velocidade do seu computador, ele pode rodar a macro muito mais rápida e também a barra de progresso vai preenchendo de uma forma diferente. Eu já rodei aqui nesse mesmo computador sem precisar fazer aquele último detalhe, aquele último ajuste que a gente fez lá no nosso código, que foi o quê? Colocar application.screenUpdating igual a true e depois application.screenUpdating igual a false. Eu já rodei sem isso e funcionou, mas às vezes ele não funciona. Então dessa forma eu sei que ele vai funcionar como ele está funcionando aqui, então por isso que eu mostrei para você. Então ó, ele fechou ali tudo bonitinho, foi 58 segundos, geralmente era 57, então agora ele demorou mais um pouquinho, mas a gente foi vendo o preenchimento da barra de progresso à medida que o código foi rodando. Então aqui eu posso clicar em OK e tá lá tudo preenchidinho, a barra de progresso cheia e repara, agora eu tenho várias e várias linhas aqui preenchidas porque ele compilou todas aquelas outras planilhas nessa só. E lembra que o código, eu não ensinei o código da compilação, você pode pegar aqui na descrição em baixar a série de compilação de planilhas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula daqui de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o seu like que ajuda bastante a gente e me diz aqui nos comentários o que você achou. Se você curtiu essa aula, me dá uma sugestão de tema para uma próxima série, mas principalmente me diz aí o que você achou e se você chegou aqui até o final. Então se você chegou até o final, manda aquele hashtag cheguei, hashtag Diego foi até o final, hashtag somos todos 12% se você conhece também, mas me diz aí que você chegou e me diz o que você achou dessa aula. Outra coisa antes da gente terminar, depois de você já ter curtido o vídeo, comentado e se inscrito no canal se ainda não está inscrito, é que tem outras formas de a gente fazer essa barra de progresso também. Essa daqui foi uma das formas que eu te mostrei utilizando o inserir controles, controles ActiveX vindo aqui. Mas tem uma forma que você pode fazer usando formatação condicional no Excel, tem uma forma que você pode fazer usando formulários no VBA. Então existem várias formas e se você quer ver outras, se você quisesse personalizar essa cor aqui, por exemplo, tem que fazer de um outro jeito. Para você ver essa outra forma de fazer a barra de progresso, eu vou deixar aqui no final uma sugestão desse videozinho onde eu te mostro como fazer uma barra de progresso de uma outra forma. Não sou nem eu quem faz, é o João que grava essa aula, mas ele vai te mostrar direitinho como fazer isso também. Espero que tenha gostado, curtido, se inscrito no canal e deixado seu comentário e te vejo na próxima aula.